Oi, gente, graça e paz. Quero ler um texto do Evangelho com vocês no capítulo 18 do Evangelho de João, os versículos 15 ao 18. O texto diz o seguinte: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Este episódio trata-se do momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus havia predito isso no Evangelho de João mesmo, no capítulo 13. E o texto que a gente leu ilustra exatamente esse momento da primeira negação. Mais 2 acontecerão. Tem feito frio em São Paulo nesses dias e eu quero pensar com vocês justamente o que o texto fala. Versículo 18, as 2 palavras iniciais do versículo na Nova Versão Internacional destaca isso. Fazia frio. Os guardas fazem uma fogueira e Pedro se aquece nessa mesma fogueira que os guardas estão se aquecendo. O que eu quero chamar a atenção de todos nós é o seguinte: nós podemos, em algum momento da vida, deixar a nossa relação com Deus ficar morna. Aos poucos a gente pode ir esfriando na fé. Aos poucos a gente pode ir se permitindo, negando Jesus aqui e ali através das nossas ações, através do nosso comportamento, através das nossas displicências, do nosso descaso com a manutenção da fé. E aos poucos, este afastar-se de Deus pode nos empurrar para outras fontes de calor que não o Senhor. Pedro estava se aquecendo em fogo estranho. Ele estava querendo encontrar em lugares que não eram os mais ideais, reaquecer o seu coração. Evidentemente que eu estou fazendo até uma alegoria desse ambiente, mas é muito próprio falar sobre isso. A gente também corre risco de dar espaço para negar a Jesus ao longo da nossa história, e essa negação pode sim se transformar gradativa e paulatinamente numa distância importante, e a gente vai querer se aquecer em outras fontes de calor que não o Senhor. Mas a notícia boa do texto, que embora Pedro tenha negado o Senhor 3 vezes e ele tenha se desviado e ido embora, porque ele entendeu que ele não era digno do Senhor, a notícia boa do texto é que Jesus, no mesmo Evangelho de João, capítulo 15, diz para aqueles discípulos, que incluía Pedro: Não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi vocês para que vocês vão, deem fruto e que o fruto de vocês permaneça. Pedro se desvia, Pedro vai embora, mas Jesus vai resgatá-lo no Mar da Galileia, e ele vai ter aquele encontro bastante emocionante registrado no capítulo 21 de João. E a minha palavra pastoral é essa: como está o seu coração? Está aquecido? Qual é a fonte de calor que você tem buscado para se aquecer? Talvez não seja a fonte de calor que é o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, a presença de Deus. Há muitos lugares em que o fogo pode estar queimando, mas o fogo de Deus, quem já experimentou do fogo do Espírito Santo, ele sabe que é em natureza diferente de qualquer outra fonte de calor, diferente de qualquer outra fonte, para que a gente se sinta acolhido e em casa. Pedro não estava em casa, Pedro estava desconfortável e tentava se aquecer numa fonte estranha de calor. Se você está nessa condição, volte, retorne à fonte de calor que é o Espírito Santo,
porque é daí que vem a nossa possibilidade de felicidade plena. Deus abençoe você, em nome de Jesus.